Olá galera, Jober Chaves na área e hoje eu vou falar para você o segredo da mente milionária. Eu sei que esse é o nome de um livro famoso do T. Harv. Eu, com certeza, aqui na minha biblioteca eu tenho um e eu tenho mais um na minha biblioteca em casa. Ou às vezes, tá ali, achei o segredo da mente milionária, ou eu tenho dois lá e um aqui. O que eu acho impactante nele é o nome, tá? Não é que o livro não seja bom, não é nada. O livro é maravilhoso. Ele não tá nos meus top 10, mas é um livro maravilhoso. E eu sei aqui, por exemplo, só de pensar nesse livro, eu sei de 3 coisas que me vêm à mente que eu aprendi com esse livro, tá? Mas eu não quero falar para você do tema desse livro, eu quero falar para você de qual é o segredo para você ter uma mente milionária, mas também quero mostrar para você o que é que você vai ganhar com isso se você tiver uma mente milionária. Deixa eu falar para você do começo da minha jornada e eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar como um investigador. Então você está investigando o Jober e você está lá, tô entendendo por que você não está fazendo sucesso. Ah, agora faz sentido. Então vamos lá. Eu morava na Califórnia, mas não na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eu morava na Vila Califórnia, zona leste aqui de São Paulo. Faz divisa aqui com São Caetano. Atravessou o rio, zona leste, voltou para cá, atravessou pro lado de cá, São Caetano do Sul, que é onde eu moro hoje. Era um sonho para nós, ou quando a gente vinha para São Caetano, né, a gente ia lá ver os boizinhos. Na linguagem depois mais recente eram os mauricinhos, né? Na minha época eram os boizinhos. Ah, vamos lá que tem os boizinhos que moram em São Caetano. E quando a gente falava que a gente morava na Califórnia, os caras tinham medo da gente, tá? Então saía andando assim, meio chegando e tal, porque sou da Califórnia e você é de São Caetano. Então rolava esse clima de medo, né? Junto com esse clima de medo, quando você morava lá na Califórnia, eu criei o segredo da mente pobretária, entendeu? Então eu tinha o segredo de uma mente pobre. Eu pensava como pobre. E como eu quero explicar de uma forma prática como eu pensava como pobre, tá? Eu passava numa rua aqui em São Caetano, né? E essa rua, ela chama ainda hoje Santa Catarina. Hoje ela é um meio calçadão. Na época ela era só uma rua normal, de muito trânsito. E eu olhava naquela rua, eu via as pessoas que tinham lojas lá. Caraca, esses caras que tem loja aqui, os caras são ricos pra caramba, nossa! Os donos de 2 lojas que eles vinham conversar comigo, eu nem conseguia conversar direito com eles, eu ficava intimidado, se você me entende. Sabe quando você vai falar com uma pessoa e gagueja? Ou às vezes você tenta falar, ia cumprimentar o cara e ia falar assim, oi, como é que você tá? E não era isso, eu não queria ter gritado, é que eu, sabe, você errou o tom da voz, foi rir, a risada saiu, meu, era ridículo. E isso não era o pior. Eu achava que a dona da banca de jornal, ela era multimilionária. E eu tenho um amigo meu, Ivan Quirino, se você pesquisar aí você vai ver também, ele hoje é um cara conhecido, ele falou, Jober, eu entendo perfeitamente o que você fala. Porque o pai da minha esposa hoje, na época minha namorada, ele tinha 3 bancas de jornal. Meu, eu falei, vou dar o golpe do baú, entendeu? Mas foi só depois que eu entendi que o que essas pessoas tinham de prolabório, o que elas tinham de renda, o que elas tinham de patrimônio, era igual, ou às vezes muito menor do que um empregado que trabalhava numa Mercedes ou numa outra empresa. E outras pessoas que depois eu vinha comparar, mas eu achava que aqueles caras, eles eram multimilionários. E isso é o problema da mente pobretária. Essa mente pobretária, ela vê as coisas do jeito que não é. Então, por exemplo, eu não ia conseguir ter uma loja daquelas lá, eu não ia conseguir ter aquele tipo de vida. O que eu achava? Que aqueles caras, ou eles deram sorte, porque a mente pobretária, ela precisa de uma desculpa para o próprio fracasso. Então, o sucesso das outras pessoas tem que ter se dado ou por sorte, e eram as coisas que eu pensava, ou uma inteligência privilegiada, ou o pai deles, o sogro, alguém da família ajudou. Eram essas coisas que passavam pela minha cabeça. E era esse o mundo que eu vivia. Por quê? E aí é que tá o que eu quero compartilhar com você. Como esse era o mundo que eu projetava na minha mente, era mais desse mundo que eu recebia. Então, eu só via um mundo pobre e o mundo rico era dos outros. Era quase como se fosse uma ficção, uma novela, uma coisa que os outros viviam. Eu me lembro
tá? De entrar no Shopping Center Ibirapuera. Primeira vez que eu fui no Shopping Center Ibirapuera, eu me lembro de procurar para ver se tinha uma entrada de serviço. E não é porque eu era preto, nada disso não, é porque eu estava lá a trabalho, eu não fui lá fazer compras. Então eu fiquei pensando, será que tem uma entrada de serviço para quem vem de shopping a trabalho? Só para você entender como era um mundo que eu via, como era o mundo que eu vivia. Só para você ter essa visão, né? Por outro lado, quando eu olhava, me lembro também, vai só para compartilhar, quando eu ia no aeroporto de Congonhas. Até hoje eu amo aeroportos por causa disso. Eu sentia aqueles perfumes, hoje eu sei que aquilo eram cheiros de perfumes importados, né? Mas eu não tinha a menor ideia, eu só sabia que aquele cheiro era uma delícia, assim. E eu andava por lá maravilhado com aquelas pessoas. E eu falava, nossa, essas pessoas estão pegando aviões. Pegar um avião era um negócio assim surreal para mim. Surreal. Era impossível subir num avião, pegar um avião. Quando você olha para isso, o que eu vejo era que eu vivia nesse mundo, recebia mais desse mundo, porque era uma troca. E aí é a analogia da galinha, né? A galinha só olha para baixo, então ela só vê terra, e mais 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 terra. A águia, ela olha para cima, e aí ela vê o horizonte, aí ela vê até onde ela pode voar. E isso é a mágica, isso começa a fazer a diferença na vida das pessoas. Como eu mudei a minha mente? Presta atenção. Eu mudei conscientemente, pensando em coisas ricas, vendo, visualizando coisas ricas, até que a minha mente subconsciente, até que a bottom mind, essa mente por trás, como você pode traduzir isso? Porque às vezes você grita aí, você fala, você assiste esse vídeo, você fala, é isso aí jogar, agora eu vou ficar rico, de verdade, eu vou trabalhar duro, eu vou fazer o que for necessário, mas eu vou sair dessa. Mas por trás disso tem uma vozinha que fala, você sabe que você não vai, né? Você sabe que isso é só conversa, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você perceber isso, então existe uma voz falando uma coisa e existe uma outra voz falando outra coisa. Olha o que eu vou falar, que isso é grave, acontece ao contrário. Você trabalhou duro, você está quase chegando lá. Aquela bottom mind, aquela outra voz fala, cara, você vai ficar rico dessa vez, hein? Dessa vez. E você conscientemente começa a pensar em coisas. Pode ser que não dê certo, não vai com tanta sede ao pote. É quando essas duas mentes, quando a mente consciente e a mente subconsciente, ela tá alinhada, é aí que a mágica acontece. E foi nesse dia, quando eu passei tanto tempo sonhando acordado, que um dia minha mente subconsciente achou que aquilo era verdade, elas duas se alinharam. E quando essas duas mentes se alinharam, pá! A mágica aconteceu. Aí o mundo se abriu e eu vi a riqueza. E aí não dava mais para desver. E aí as coisas foram acontecendo numa velocidade que eu vi o Napoleão Hill dizer. Quando você começar a fazer sucesso, quando você começar a ganhar dinheiro, uma das perguntas que vão vir na sua mente, no seu coração é, aonde é que estava todo esse dinheiro antes? É uma coisa assim, era como se abrissem uma torneira na sua vida. Guarda isso não é mágica, porque se você achar que é mágica, você vai ficar com medo de acabar, você vai mudar as coisas na sua mente, mas guarda isso. Houve um alinhamento entre a mente consciente e a mente subconsciente. Houve um alinhamento entre a mente pensante e um alinhamento entre a mente que é a mente não pensante, vamos chamar assim. É como se essa segunda mente, ela é um registro fotográfico, a segunda mente, sabe? Um filme. Você olha lá, ela roda um filme. E aquele filme que estiver rodando nessa mente subconsciente é o que vira verdade na sua vida. A gente vai voltar nesse tema, mas guarda isso. Pensamentos milionários produzem uma mente milionária. Pensamentos pobretários possuem uma mente pobre. E você não quer isso. Então você precisa mudar aquilo que você pensa. Está escrito assim no bom livro. E porque está escrito no bom livro, eu acredito que é verdade. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Já pensaram nessa frase? Pensa no seu coração. Não é esse coração aqui, esse coração está provado que esse coração não pensa. Não, aqui é uma bomba, né, que bombeia sangue para o corpo todo. Maravilhosa essa máquina, hein? Mas não é aqui que reside o pensamento. Mas é isso. Como o homem pensa no seu coração, como o homem pensa na mente subconsciente, assim ele é. Se eu pudesse abrir
os seus pensamentos. E eu conseguisse plugar se você já assistiu a Capitã Marvel, na hora que eles plugam lá um negócio na cabeça dela e fica rodando o filme de todos os pensamentos dela, se eu pudesse plugar o filme dos seus pensamentos, eu já saberia o que está na sua mente subconsciente. Mas se desse para plugar na sua mente subconsciente, é uma coisa impressionante. Parece que lá o que produz a realidade. Não dá para você mudar a mente subconsciente direto. Quer dizer, dá, tá? Mas tem que ser trauma, tem que ser... Não vamos cuidar disso, não vamos mexer com isso. Mas o jeito de você mudar a sua mente... E só eu que tenho compartilhado isso em todo mundo que tem falado, você pode procurar, as pessoas não sabem disso. É você conscientemente, diariamente, todos os dias, várias vezes por dia, vez após vez, após vez, após vez, conscientemente, pensar em coisas que vão mudar a mente subconsciente. Combinado? Eu vou falar uma coisa pra você, mas não vou falar nesse vídeo. Mas eu vou anotar aqui pra eu não esquecer, porque me veio um insight maravilhoso. Aqui aí eu teria que começar outro vídeo, já passou o tempo aqui. Combinado? Você tá disposto a pensar como um milionário, trocar a mente pobretária pela mente milionária? Essa mente aqui, de forma que a mente subconsciente, ela fique milionária também. E quando a sua mente subconsciente, a sua mente de coração ficar milionária, o dinheiro vai chegar na sua vida com uma velocidade tão estonteante, tão grande, que a única pergunta que você vai fazer, onde é que esse dinheiro estava escondido esse tempo todo? Tá bem? Se você estiver disposto a fazer isso, eu quero garantir para você que the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. Se eu sou, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.